Afinal, o que é que faz um jogo ter sucesso? É um marketing super agressivo ou será que é a ideia, uma ideia tão boa que pega fogo sozinha? Bem, hoje vamos mergulhar na jornada de 10 anos de um estúdio indie que chegou a uma conclusão bem interessante. No fim das contas, o jogo é o fogo. Pois é, essa frase aí é da Philomena Schwab, uma das fundadoras do Strayforn Studio. E olhe que interessante, depois de lançar 4 jogos de sucesso, a equipa dela chegou a uma conclusão, assim, radical mesmo, que virou a estratégia deles de pernas para o ar. Eles perceberam que o jogo em si, e não o marketing à volta dele, é que era a peça-chave. Ok, mas como é que eles chegaram a essa ideia? O que é que mudou em 10 anos a fazer jogos que venderam super bem? A resposta, claro, está na evolução dos próprios jogos que eles criaram. E esta não é só a história de um estúdio, não. É, na verdade, uma lição sobre risco, sobre recompensa e, o mais importante, sobre como encontrar aquela ideia, a tal lenha seca para alimentar o fogo. E no centro de tudo isto está uma analogia, uma metáfora muito poderosa, a de que o jogo é o fogo. Pensa assim, a ideia do jogo é a lenha. Se a ideia for boa, é como ter lenha bem seca. Aí basta uma faiscazinha de marketing e pronto, temos uma fogueira. Agora, se a ideia for fraca, bem, aí é como ter um galho todo molhado. Pode vir com um lança-chamas de marketing que aquilo simplesmente não vai pegar fogo. Então, para entender essa mudança, vamos voltar lá atrás. Ao começo, tudo, com o primeiro jogo do estúdio, o Niche. Naquela época, a mentalidade era completamente diferente. O marketing não era só uma faísca, não. Parecia que o marketing era tudo. O Niche era um jogo sobre genética de populações. Pois é, um tema que nasceu na universidade. E o sucesso dele não foi sorte, de jeito nenhum. A equipa suou a camisa, fez uma campanha de crowdfunding gigante e, o mais incrível, construiu uma comunidade super apaixonada do zero. E olhem só para isto, dá para ter uma ideia da garra que eles tiveram. Estamos a falar de trabalho braçal mesmo, sabe? De inserir 3.000 e-mails na mão, um por um. De ir caçar fãs em fóruns de livros que nem eram sobre jogos. Basicamente, eles transformaram a própria comunidade numa máquina de marketing. Naquele tempo, a lição parecia óbvia. Sem esse marketing super intenso, não haveria sucesso. Mas aí, depois de 2 jogos de sucesso nessa pegada, veio o terceiro projeto, The Wandering Village, e foi aqui que as coisas começaram a mudar. Eles descobriram o caminho diferente para o sucesso, um caminho que não dependia tanto de suor, mas sim do poder da própria ideia do jogo. E esta comparação aqui é perfeita para entender a virada de chave. Com o Niche, a partida foi de um tema bem complexo, a genética, e a pergunta era como é que a gente torna isto divertido, já que o do Wandering Village foi o contrário. Eles partiram de uma fantasia incrível e a pergunta passou a ser como é que a gente captura esta sensação de viver nas costas de uma criatura gigante. A questão deixou de ser como vendemos isto para ser quem é que não ia querer viver esta fantasia. E a diferença foi da noite para o dia. Com essa abordagem de fantasia primeiro, a própria ideia do jogo já era um marketing. O conceito era mas tão bom, que o entusiasmo foi instantâneo. Ele fez sozinho todo aquele trabalho pesado que antes precisava de um esforço de marketing gigantesco. Só que uma ideia tão grande e apelativa veio com uma pressão igualmente gigante. Foi uma aposta de tudo ou nada. O estúdio literalmente esvaziou a conta bancária para fazer o jogo acontecer. O sucesso não era mais um objetivo, era uma questão de sobrevivência. Felizmente, a aposta de alto risco com The Wandering Village deu certo, mas a experiência foi tão intensa que levou a uma nova mudança de estratégia. Eles pensaram, ok, em vez de apostar tudo de novo num único ovo de dinossauro, por que não explorar o poder de apostas menores e mais seguras? E foi aí que nasceu Dungeon Crawler, que era o completo oposto de The Wandering Village. Não era um projeto de anos, foi feito rapidinho, não tinha uma equipe enorme, era um núcleo pequeno. E o risco financeiro era mínimo. Era, na verdade, um teste. Um teste para ver se um conceito bom conseguia ter sucesso, sem aquela pressão de ou vai ou racha. E o resultado foi simplesmente incrível. Essa pequena aposta, que incluiu até um lançamento para telemóvel ao mesmo tempo, algo que o estúdio nunca tinha conseguido fazer bem antes, virou um sucesso financeiro absurdo. Pense nisto. De repente, a versão móvel de um joguinho experimental estava a pagar as contas do estúdio inteiro, de 15 pessoas. E essa experiência toda revelou um segredo para encontrar boas ideias, olhar para os dados. A mina de ouro não está nos géneros com críticas perfeitas, sabe?
A grande oportunidade está nos géneros que têm um volume gigante de análises, mas as notas são medianas, mistas. Isso é um sinal claríssimo. Significa que há muita gente a querer jogar aquilo, mas ninguém ainda conseguiu fazer o jogo perfeito. Então vamos lá. Depois de uma década inteira de trabalho duro, de ovos de dinossauro, de pequenas apostas, qual é a grande lição? Bem, tudo volta àquela analogia do início, a do fogo. A receita para uma grande fogueira, para um grande sucesso, não é só ter o jogo ou só ter o marketing, é sobre a ordem certa das coisas. Passo 1, o combustível. Começar com um conceito de jogo que as pessoas achem incrível. Passo 2, a faísca. Construir aquela comunidade inicial apaixonada para dar o primeiro empurrão. E só aí, passo 3, o acelerador. Usar o marketing para transformar aquele foguinho numa fogueira gigante. No fim das contas, a lição é esta. A qualidade do combustível é o que define o tamanho do fogo. Um conceito de jogo realmente bom não precisa de um marketing que move montanhas. Pelo contrário, uma boa ideia faz com que cada cêntimo gasto em marketing valha muito, mas muito mais. É simples. Lenha seca, pega fogo fácil. E essa jornada de 10 anos deixa uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental. O grande desafio hoje em dia talvez não seja mais como vender um jogo, mas sim como é que eu sei o mais cedo possível se a minha ideia, a minha lenha, é boa de verdade. Como validar se ela tem potencial para pegar fogo? Encontrar a resposta para isso? Bom, essa é a chave para o próximo grande sucesso do mundo indie.